Alô, meus queridos, tudo bem? Olha o professor Roque aí, né, conhecido também como professor Veja Bem. Hoje nós vamos falar sobre o tópico 4 de desenho técnico, que é a parte de desenho de instalações elétricas. Como eu já falei para vocês, né, o desenho técnico ele é aplicado em diversas áreas, né, na área de mecânica, na área de arquitetura, na área de eletrônica. Então eu posso fazer desenho, né, de arquitetura, desenho de estrutura metálica, né, desenho de peças mecânicas, engrenagem, né, eixos, e também na parte de instalações prediais. Mas só que para que eu faça o projeto de instalações prediais, eu tenho que primeiro ter o desenho de arquitetura. E o desenho de instalações prediais é feito em cima do desenho de arquitetura. Tá ok? Então, e o desenho de instalações ele vai ajudar ao profissional, né? O desenho de instalações elétricas vai ajudar o eletricista, desenho de instalações hidrossanitárias vai ajudar lá o meu bombeiro, hidráulico, né? Tem lá o de cabeamento estruturado que vai ajudar lá meu técnico lá em informática, né? A fazer as instalações. Então, esse desenho então é para facilitar então, né, a vida do meu profissional. Falando especificamente do desenho de instalações elétricas, né, eu vou marcar nessa planta tudo que o meu eletricista precisa saber. Onde estão meus pontos de consumo, né, o dimensionamento dos condutores, né, dos perfilados, das eletrocalhas, né, isso dos meus dispositivos de proteção, disjuntores, fusíveis. Então, o projeto de instalações elétricas deve conter todos esses elementos. Tá ok? Bom, no caso de desenho de instalações elétricas, né, como eu falei para vocês, existem as normas da ABNT, que elas vão regulamentar tudo que deve ser, como deve ser elaborado qualquer coisa que você possa imaginar. Desde como é feito as características de uma sacola de supermercado, de uma lata de óleo, né, de um rolo de papel higiênico, parece incrível, de como eu vou fazer as dimensões de uma fossa, né, que é a parte de dejetos, né, no caso do esgoto sanitário, né, isso. Então existem também lá as normas que vão então reger toda a parte de estações elétricas. Então nós temos a 5410, que é instalações elétricas em baixa tensão, e a 5419, que é a parte de SPDA, né, descargas atmosféricas. E existem outros também, mas essas duas são as principais, fora, tá, as normas técnicas das concessionárias. No caso da Light, né, eu tenho o Recon, no caso da Enel eu tenho o ITA. Então, né, eu tenho lá da Copel, eu tenho lá da CEMIG, então eu tenho lá, né, cada concessionária também tem lá as suas normas para você fazer o projeto de instalações elétricas. Bom, uma coisa importante quando você vai fazer um projeto de instalações elétricas é a simbologia, né? Existem simbologias próprias para os diversos elementos que você vai utilizar em um projeto de instalações elétricas, não só de instalações elétricas, mas também de hidrossanitária, de gás, é isso, cabeamento estruturado. Então existem lá os símbolos, cara, né, que devem ser utilizados para que você possa então, assim, se comunicar com o seu eletricista através desses símbolos. Bom, o que é necessário numa planta de instalações elétricas? Primeiro, a planta de distribuição. Como eu falei para vocês, né, eu devo ter uma planta de arquitetura. E em cima dessa planta de arquitetura, então, é que eu vou fazer a distribuição dos meus pontos. Vou ver quantas tomadas no mínimo eu devo ter, né, de uso geral. Na parte de iluminação, qual deve ser a potência mínima dos meus pontos de utilização. Isso aí foi coisa que depois vocês vão ver mais tarde, como se calcula isso na matéria específica, que é instalações elétricas 1. Vocês vão ter isso aí bem definido. Tá? Então eu tenho que marcar então meus pontos de consumo, né? As tomadas, tomada baixa, tomada alta, pontos de luz no teto, pontos de luz na parede, interruptores, né? Interruptor three-way, onde está o meu quadro de distribuição de circuitos, por onde estão passando os meus eletrodutos. Então eu tenho que ter tudo isso. Bom,
Uma coisa que não pode faltar na planta de instalações elétricas é o quadro de cargas, né? Tem gente que chama de QDC, né? Pode chamar, tá? Quadro de distribuição de cargas, né? Pode chamar aí de QDC, pode chamar também de QDL, quadro de distribuição de luz, QDLF, quadro de distribuição de luz e força. Normalmente o pessoal chama mais de QDC, quadro de distribuição de circuitos. Então, nesse quadro, né, de cargas, né, onde você vai ter lá a parte de distribuição dos meus circuitos, eu tenho que ter, primeiro, o número do circuito. Circuito 1, circuito 2, circuito 3, eu tenho que nomeá-los. Depois eu tenho que dizer para cada circuito qual é a potência que eu estou estimando, que eu estou calculando. Vai ter tanto de iluminação, tanto de tomada, né, tanto de CV, né, no caso de motores, então eu tenho que ter lá a potência do meu circuito. Né, dizer o tipo de carga, né, se é iluminação, se é tomada, se é motor. A tensão de alimentação, né, se vai ser 127, 220, 380. A seção dos condutores, né, se vai ser 1,5, 2,5, 4 milímetros. A corrente de proteção, né, meu disjuntor vai ser de 15 amperes, vai ser de 20, 25. E quando o circuito ele é trifásico, quando a alimentação do meu quadro ele é trifásico, eu tenho que fazer o quê? O equilíbrio das fases. Então eu tenho que dizer cada circuito em qual fase eu vou ligar, de tal forma que eu faço a distribuição, né, para que as minhas três fases fiquem em equilíbrios. Aqui vocês têm um exemplo, né, de um QDC, tá legal? Aí você tem aí, né, olha lá, por exemplo, iluminação 1, iluminação 2, 3, 4, dizendo ali, ó, fase neutra. Inclusive isso aí até de um serviço que eu fiz, tá? Um cliente meu. Tá? Então você tem que dizer lá, ó, tá vendo? Qual é o esquema de ligação, se é monofásico, né, fase neutra, ou se é fase neutra e terra, né, que iluminação, né, dependendo da iluminação, não precisa de aterramento, mas tem umas que precisam. As tomadas necessitam. Então, tomada monofásica, fase neutra e terra. Se for bifásico, duas fases ou terra. Né? Se for trifásico, né? Três fases, né? Fase mais fase mais fase. Né? E dizendo qual é a tensão, né? Se fase neutra é 220 ou se fase neutra é 127. Quando fase neutra é 127, duas fases é 220. Quando fase neutro é 220, entre duas fases vai dar 380. Eu tenho que dizer qual é a potência que eu tenho. Pode botar só em watt, ou se quiser pode botar em VA e pode botar em watt também, você decide. Tá? Tem que fazer a distribuição das fases, né? Né, que a gente chama de RST, né? Rede do sistema trifásico. Inclusive, tá, gente, o símbolo, né, dos condutores de baixa tensão é R, S, T e N, né? N é o neutro. R, S, T são as três fases. Porque é rede do sistema trifásico, é a abreviação. Tá beleza? Então tem que botar aí. É a distribuição para quê? Para que eu tenha, né, vocês vão ver aí nesse quadro de carga, que lá no final, né, onde está o total, vocês podem ver que na fase R eu tenho lá 9.951 watts, na fase S eu tenho 7.706 e na fase T eu tenho 8.100. Quer dizer, tem mais ou menos a mesma potência, né, isso, nas três fases. Né, não deu para ficar certinho, né, que é impossível você pegar a potência total, que no meu caso aí seria 25.760, e dividir por 3 e botar certinho, né, 8.200 e uns quebradinhos em cada fase. Não tem como, tá? A não ser que eu pegasse um chuveiro e dividisse ele ao meio, né, cortasse ele ao meio. Aí uma lâmpada, dividir a lâmpada em 3 partes, aí tudo bem. Então, mas dá para você ter um equilíbrio, né? Não pode haver uma diferença muito grande, né? De 50% de uma fase para outra, aí também não, né? Bota uma diferençazinha, né? De 10%, né? Vamos pegar aí a 8.100 como base, né? Então 700, né? Aí o 9.000 e pouco, estou 1.800 acima, 770 eu estou 400 abaixo. Não deu para eu fazer um equilíbrio melhor do que esse não, tá? Inclusive por causa do chuveiro, né? Tem 3 chuveiros aí, o chuveiro que bagunçou o meu equilíbrio de fases aí. Mas eu poderia de repente tirar uma fase aí da R e botar na S, né? Um 241,
tirava da fase R e botava de repente na fase S, né? Poderia fazer de repente algo isso aí, né? Para tentar dar uma melhorada nessa distribuição, né? Poderia ter feito. Não foi feito, mas poderia. Tá ok? Aí me dizendo ali qual é a corrente, né, de cada circuito e qual é a minha proteção lá no finalzinho, né? Vem dizendo lá qual é em ampere, né? A corrente nominal que eu tenho, meu IP, e em cima desse IP então eu vou então definir qual vai ser então meus disjuntores, né? Eu não coloquei aí, né? Mas aí eu imagino essa coluna, né, que não deu aqui para poder aparecer, inclusive ela foi até ela foi cortada aí, né? Mas aí você coloca o seu IP, a sua corrente para cada um desses circuitos. Tá beleza? Bom, uma coisa também que não pode faltar na planta de distribuição elétrica é o diagrama multifilar ou unifilar. Se quiser pode botar até os dois, o unifilar e o multifilar, né? Eu gosto muito de botar o multifilar, que é um tipo de diagrama funcional, né, misturado com um diagrama unifilar ao mesmo tempo, entendeu? Ele representa os condutores elétricos de um sistema e realiza as conexões entre os componentes. Tá beleza? Aí nesse diagrama multifilar eu vou desenhar o barramento, os dados do quadro, o circuito terminal e o aterramento e a que quadro ele está associado. Aqui vocês têm na figura aí como é que é um diagrama multifilar, né? Entrada de energia, RST, N que é o neutro, PE que é o aterramento, né, que é a minha proteção, vem lá da minha malha de aterramento. Entra ali no disjuntor geral, né, foi para o DR, foi para o DPS, depois foi para cada circuito, né, os disjuntores, tem ali meu barramento com as 3 fases, mostrando como é que vai ser o equilíbrio dessas 3 fases, tá beleza? Então isso aí é um exemplo de um diagrama multifilar, que também pode ser chamado de diagrama trifilar, tá? Também é muito utilizado esse termo, tá legal? E fora isso, né? Fora você fazer esse diagrama, né? Você às vezes tu tem ali um motor para fazer uma instalação, aí você pode fazer o diagrama elétrico, né, desse motor. É isso, né? A gente chama também de diagrama trifilar, né? Aqui, aí tu representa aqui, por exemplo, né? Aqui eu estou representando um sistema de partida de motor com compensação, né, de corrente aqui, tá? Aqui, bom, não importa aqui, né? E vocês estão vendo aqui, é apenas só uma representação que depois vocês vão ter a matéria específica, onde o professor vai falar detalhadamente como é que você faz. Isso aqui é apenas para você saber como são feitos esses desenhos, tá? Agora em cada disciplina você vai ver esse desenho com mais detalhes, tá ok? Desculpa. Nós temos um diagrama também chamado de diagrama funcional. O diagrama funcional é um diagrama multifilar, mas você vai representar os elementos fisicamente, como é que eles são fisicamente. Tá, ok? Aqui eu estou representando aqui uma tomada e um sistema de iluminação com seu interruptor, né, para acionar uma lâmpada e para alimentar uma tomada. Aqui temos um exemplo, né, de um projeto completo, né, onde você tem tudo. Ó, tem a planta de distribuição, tá? Tem o quadro de cargas, é isso, tem aqui o diagrama, aqui está unifilar, aqui não está multifilar não, tá? A única coisa que ficou faltando aqui é botar a simbologia, né, que é sempre bom a gente também colocar, que às vezes a gente não sabe se quem vai fazer a execução do serviço, se ele conhece as simbologias, né? Mas aqui não dá para eu aumentar, senão vai estourar os pixels, né? Não tem como eu aumentar aqui para vocês verem. Mas está aqui, né? Toda a distribuição do circuito com todos esses elementos que eu acabei de citar acima, né? Em um projeto. Tá ok? Poderia até de repente caçar até aqui um projeto desse. Vou até caçar um projetinho desse aqui para vocês verem, tá? Olha só, vou mostrar um legal aqui. Deixa eu pegar aqui um que eu já tenha feito aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui, projetos. Vamos lá. Engenharia. Vamos pegar aqui um da rua Redentor.
Aqui, projeto de elétrica. Vou pegar aqui só o de elétrica. Cadê? Aqui, a elétrica. Vou pegar aqui só o projeto de elétrica, só para vocês terem uma ideia, né? Disso que eu estou falando com vocês. Esse desenho que eu vou mostrar aqui agora não está no material de consulta de vocês, tá? Mas está lá no meu canal, né? Quem quiser entrar no meu canal lá para dar uma força lá pro Veja Bem, né? O meu canal é Professor Veja Bem. E tem aquele outro também que eu te falei, né? Que tem algumas histórias engraçadas, né? Que são as histórias do rock. Mas aqui vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um projeto de instalações elétricas. Aqui eu tenho a planta baixa com a distribuição. Aqui dá para dar um zoom que não vai estourar os pixels não. Tá vendo? Mostrando bomba da piscina, ventilador de teto, simbologia aqui, né? O comando do ventilador de teto. Tá legal? Chuveiro. Aqui são lâmpadas de LED, né? Aqueles refletorzinhos de LED, uma fila que você bota num trilho no teto, né? E ali você tem as luminárias. Então tem aqui, isso aqui é a parte de distribuição. Aqui é a simbologia, que é sempre bom você colocar no seu projeto. Todos os elementos que vão estar presentes lá no seu projeto, né? Beleza? Aqui eu tenho o diagrama multifilar. Só que aqui, né, eu botei o DR só nos circuitos, que vão atender piso molhado, banheiro, cozinha, né, área de serviço. Aí todos esses circuitos que vão alimentar essas áreas, eu coloco o DR nesse circuito. Aqui eu estou botando até DDR, né, disjuntor diferencial residual. Né, aqui eu tenho o quadro de cargas. É isso, aqui esse quadro de carga aqui está bem simples, né? Mas tem lá os elementos principais, né? O número do circuito, a potência, dizendo para que ela se destina, né? Se é iluminação, se é tomada, ou se é motor, né? Aqui, ó, CV é motor, né? Aqui é motor, é bomba de piscina, hidromassagem. Aqui o condutor que eu vou utilizar para alimentar cada circuito. Aqui o meu dispositivo de proteção, qual é a corrente, né? Se é 10 amperes, 20 amperes, se é tripolar, se é bipolar, então aqui que eu vou dizendo. E aqui na observação você pode botar, se você quiser, né? Por exemplo, no circuito 3CV, eu não falei o que era. O que é o circuito de 3? É a bomba da piscina. O que seria aqui o meu circuito 5? Aqui, ó. Meu circuito 6, aliás, é o split de 60.000. O que seria aqui esse 1/4? É uma bomba de pressurização. Então, aqui você vai colocando no quadro de cargas, né, para que se refere. Aqui nesse caso aqui, como são dois pavimentos, eu tenho dois quadros de carga, né, aqui, né, o carimbo, né, que eu falei, que nunca pode faltar, né, em um projeto, né, tem que ter o carimbo, onde você coloca, né, os dados do projeto. Tá beleza? Então isso aqui é um projeto pronto, né, com todos os seus elementos, bonitinho, tá, inclusive a simbologia e tudo mais. Tá? As observações, né? Às vezes você tem que botar algum tipo de observação, né? Que tipo de observação que eu coloquei aqui? Eu falei, né, que todos os eletrodutos não cotados, isto é, que não estejam aqui especificados no projeto, que nem aqui, ó, esse trecho aqui, ó, que vai aqui do circuito 4A, aqui, esse eletroduto é de 1 polegada. Por quê? Está passando muito condutor dentro dele. Ó, esse outro aqui também que está aqui na sala, também aqui, ó, entre o circuito 1C e 1D, ele também é de 1 polegada. Aí aqueles que não tiverem nada mostrando, é porque eles são de quanto? São de 3/4. Os condutores, né, a seção mínima vai ser 2,5, com exceção de retorno, de ventilação e iluminação, que vai ser de 1,5 milímetro. As tomadas devem ser de 2 pílulas T. Os disjuntores de reserva, né, devem ser de 20 amperes. Utilizar IDR, né, nas tomadas que vão ter piso molhado, as cores dos condutores. Então aqui vem aí as observações que vocês acharem, né, importante colocar no projeto. Tá beleza, meus queridos? Bom, então era isso que eu tinha que falar sobre desenho técnico tópico 4, tá ok? E aguardo vocês numa outra oportunidade. Fiquem com Deus.